A nossa meta suprema na vida é alcançar um estado harmônico de tranquilidade e de profunda felicidade e paz interior, sem esforço e sem nenhum tipo de esforço, quer dizer, de uma forma natural. E para nós podermos alcançar isso demora muito tempo, porque é necessário harmonizar todas as nossas partes manifestadas. E nós temos muitas, mas muitas partes manifestadas, tanto nas emoções, como no pensamento, como nos ideais, nos desejos, na maneira de ver a vida e na maneira também de ver a morte. Tudo isso tem que estar em perfeita harmonia para que nada, absolutamente nada, possa surpreender você. Por isso é necessário muitos anos de evolução, por isso é necessário de muitos anos de luta, de superamento e o maior de tudo, de entendimento de nós, de nós nos entendermos quem somos e o que somos. Mas vejam bem, irmãos, isso que estou falando são apenas palavras. Para realizar isso, precisa trabalhar, precisa arregaçar as mangas e precisa uma seriedade profunda, absoluta, e uma dedicação para penetrar nos mistérios de nós mesmos. Porque nós somos um mistério. A nossa vida, embora nós somos a vida, embora nós vivemos esta vida naturalmente, ela é um mistério grande e difícil de entender por causa da sua complexidade. Claro que é muito complexo, porque aqui se trata de manifestação de Deus, porque é uma centelha de Deus que está encarnada dentro de nós. Quem nos dá vida dentro de nós é a presença de Deus. Lembras como Jesus falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se referiu que ele, o eu dele, não, ele não se referiu ao corpo dele, ele se referiu ao eu dele. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O eu dele é a vida. Mas acontece que nós temos o mesmo eu que ele. Então, o nosso eu também é a vida. Nós somos a vida. Nós somos a vida e nós não nos conhecemos. Esse é o grande motivo de nós sofrermos muito, porque nós começamos a inventar, vamos dizer, entre aspas, inventar coisas que acreditamos que vai nos fazer felizes e na realidade não é a verdade. E para descobrir essa verdade, para descobrir o nosso erro, às vezes precisa diversas encarnações para descobrir o erro. E aí depois que você descobre o erro, depois de encarnações de vida, quer dizer, depois de viver 200, 300 anos, você descobre um detalhe da vida, aí você diz,
Ah, agora eu entendi. Agora entendi que a vida não é assim como eu pensava. Então, como é que é a vida? É totalmente diferente. Então, começa a aprender um novo caminho, que sem repetir o erro que você demorou 300 anos para aprender, etc, etc. Deste jeito, passam-se milênios de vida, de história, para alcançar a descoberta, a grande descoberta, que você é um ser livre, você é um ser divino, que tem poderes sobre a vida. Sobre a vida, quem é a vida? A vida é você. Então tem poderes sobre você mesmo. Só que não usa os poderes. Não usa. Você, em vez de usar os poderes que você tem, você prefere escutar a televisão, a novela, os filmes, os livros, as histórias, as fofocas, as histórias familiares, talvez, as histórias do próprio país, que criam mitos. E desta maneira você fica preso a mitos, que é um dos grandes problemas, você se livrar da prisão dos mitos. Porque enquanto você acredita em mitos e você se segura de unhas e dentes aos mitos que você crê, você fica preso a mitos. Você fica preso a conceitos ou preconceitos sutis, aparentemente parecem inocentes, que não têm problema nenhum. São mitos ou conceitos sutis e inocentes, mas na realidade são fundamentais, porque tiram de você a tua liberdade, tiram de você o poder sobre você mesmo e escravizam você para seguir durante, às vezes, milênios, seguir ideais ou ideias que tiram a tua liberdade, tiram a tua verdade. A nossa humanidade se desenvolveu muito nos últimos séculos. Chegou a hora das grandes descobertas da verdade de si mesmo. E isto se descobre através da meditação. Porque na meditação, você faz o contrário do que você fazia até hoje. Em vez de você buscar a verdade fora de você seria nos livros, nos conceitos, aquilo que vem de fora. Em vez disso, você se torna, ou pode se tornar, um cientista interior e buscar em teu interior as respostas e experimentá-las. Não buscar e acreditar cegamente e ficar nisso, nem crer. Nós já vimos até agora como é que funciona a crença. É assim como até agora as pessoas acreditam em mitos e continuam presos séculos em mitos. Mas agora, com o grande avanço da humanidade, tem grande chance de poder se livrar aos poucos dos mitos e descobrir as grandes verdades que jazem
dentro de nós, que dormem dentro de nós. E basta descobri-las, as verdades, e experimentar. Quer dizer, não basta só descobrir. Tem que descobrir e experimentar para testar, para ter certeza que desta vez é verdade e não mito. As religiões, todas elas, estão incluídas dentro dessas crenças, desses mitos. As religiões e muitos caminhos adquiridos durante séculos por muitos povos, que alguns são muito positivos, sem dúvida. Não estou dizendo que nada vale. Tudo vale. Mas vale aquilo que você experimenta e aquilo que traz para você a liberdade total e a felicidade. Nós temos oportunidade extraordinária através de meditação profunda, ir descobrindo dentro de nós a verdade de nós mesmos, a verdade que sempre foi escondida dentro de nós. Porque, vejam bem, nós não somos corpo. O nosso corpo é mortal. O nosso corpo vive 70, 80, 90 anos e depois ele termina o ciclo dele. Mas a consciência que somos nós, o nosso verdadeiro ser é consciência, é a nossa consciência. A nossa consciência não tem idade. Não tem começo e não tem fim. Se a nossa consciência não tem começo e não tem fim, quer dizer que ou ela não existe, mas como você está usando a tua consciência, você tem certeza que ela existe. Não, você não acredita que a consciência existe. Você está experimentando a consciência. Você sabe que ela existe. Então, se ela existe, ela é eterna. E quem é a consciência? A consciência é o teu eu. O teu eu. Lembram que Jesus falou: eu sou o caminho. Quando sou o caminho, ele não se referiu ao corpo dele. Ele não falou: olha, está vendo aqui o meu corpo? Eu sou o caminho. Não, ele falou do eu dele, que nós temos o mesmo eu. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O eu dele, que também é o mesmo eu que nós temos. Lembram que ele falou: o meu pai e eu somos um. Imagina uma pessoa falar uma coisa dessa. Deus e eu somos a mesma coisa. Ele falou isso diversas vezes. Tem que prestar atenção, não é naquilo que o padre quer que você escute. Tem que ler tudo que está. E ele disse isso. O Pai e eu, Deus e eu, somos um. Eu acho que ele, por motivos óbvios, sociais, ele não falou, pessoal, Deus e eu somos um, porque não iam acreditar nele tão fácil. Aí ele achou uma maneira mais contornada para dizer isso. Mas dizendo isso,
Ele está dizendo que também nós, o Pai e nós somos um. Basta nós realizarmos isso dentro de nós. E como se realiza isso? É dominando a nossa mente. Vejam bem, a consciência é uma coisa superior, é o ponto supremo da nossa existência, é a consciência. Tudo aquilo que está abaixo da consciência é temporário e é mortal, como o corpo, por exemplo, como as emoções, como os pensamentos, como os desejos. Tudo isso é de grau hierarquicamente inferior. Então, nós temos que marcar dentro de nós a supremacia da nossa consciência. E a única ferramenta que a consciência tem, que nós consciência temos, a única ferramenta é a vontade, a força da vontade. A vontade é mais forte que o pensamento. Então, é assim, a consciência está no lugar supremo da hierarquia da vida. A consciência. Depois, a consciência se manifesta com uma única coisa, com a vontade. Só abaixo da vontade começamos a tocar o pensamento. O pensamento é uma ferramenta obediente, que tem memória e que aprende. A mente aprende a memorizar tudo aquilo que a consciência quer, tudo aquilo que a consciência gosta, por exemplo. Mas também a mente tem apegos. Ela aprendeu. Se você quer mudar de hábito, você vai ter que trabalhar forte para convencer a tua mente que este hábito você não quer. Você não quer significa que a tua vontade é muito mais forte do que o desejo da mente, do que aquilo que a mente quer. Quem determina dentro do teu ser, quem determina as coisas é a tua consciência. Como você determina? Com a tua vontade, ensinando a tua mente. E o que acontece geralmente, o que nós estamos vendo, é que a mente começa a convencer a você o que ela quer que você faça. E aí nós caímos nessa conversa da mente e nos tornamos escravos da mente, brinquedos da mente. A mente pode fazer de nós um brinquedo se nós vamos obedecer à mente, sendo que quem tem força maior somos nós, a nossa vontade. Lembra, a vontade é mais elevada do que a mente. A vontade é mais elevada do que o desejo da mente. Que o desejo da mente é memória. O desejo da mente é memória. A vontade da consciência é vontade inédita, divina, consciente, nova. Ela não precisa de memória. Ela não precisa de memória. Porque a vontade provém da consciência interna, que a consciência existe fora do tempo e fora do espaço. Enfim, essas coisas tem que meditar profundamente para entendê-las melhor. São conceitos muito abstratos que, para entender,
precisa meditar profundamente. Mas uma coisa é absolutamente certa. Uma coisa é absolutamente certa. Para evoluir, isto é, para se tornar feliz, você precisa trabalhar, você precisa se esforçar. Isso não vem de graça. Isso não vem de graça. Ninguém vai trabalhar por você. Geralmente aqui na Terra, paga em dinheiro para quem trabalha por você. Então, para você modificar os teus hábitos, para você modificar os hábitos da tua mente, que você acostumou ela, às vezes durante milênios, acostumou ela que você obedece ela, e desta maneira ela prejudica você, adquirindo cada vez mais karma, porque karma é uma lei imutável. Então, você precisa ter força de vontade para modificar aquilo que você não gosta em você. Não o que está escrito nos livros, não aquilo que alguém falou para você, não o que alguém disse. É você que vai dizer o que você quer da vida e o que você não quer da vida. É você que vai determinar o que está atrapalhando a busca da tua felicidade. E isso se faz na meditação. Quanto mais profundo você medita, mais você se afasta da mente e mais poder sobre a mente você adquire. Então, você se torna mais senhor sobre você mesmo, mais senhor sobre o equilíbrio do teu corpo e o senhor da tua vida, o jeito como você quer a tua vida. Tem muita gente deles, eles, por motivos kármicos, eles estão prontos para se autossacrificar, para ajudar o ser amado, para ajudar os filhos, para ajudar um irmão, para, para realizar os ideais. E às vezes a pessoa aceita sacrifício e sofrimento para poder para poder realizar a vontade dele. Que isso geralmente é coisa kármica, mas é uma coisa consciente. É uma coisa consciente. Então, irmãos, aquele que pretende seriamente melhorar para se tornar mais feliz, vai ter que arregaçar as mangas e vai ter que trabalhar enfrentando-se a si mesmo. Porque a luta não é contra outras pessoas. A luta é contra você mesmo. A luta é sempre contra você mesmo. Quanto mais você consegue, quanto mais você consegue vencer a si mesmo, mais capacidade você tem na vida e mais feliz você se torna. É isso. Esse é o resumo. Esse é o resumo. A conclusão é: tem que trabalhar seriamente, tentando-se a si mesmo para poder avançar no caminho da meditação. Mas, em compensação,
a meditação traz prêmios completamente inesperados e grandiosos. Você nem imagina os prêmios que a pessoa recebe quando ele faz, durante um certo período, com seriedade, quando ele consegue uma conquista espiritual. Então, tudo isso é organizado e o ser humano, a inteligência do ser humano, pode entender profundamente essas leis sem dogma, sem seguir coisas dogmáticas escritas e transformadas em religião, coisas incompletas. Porque a pessoa que escreveu isso há séculos atrás, talvez não captou totalmente a ideia toda, vai deixar uma coisa falhada, que eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo vivo disso. Eu tive uma discussão com amigos estudiosos. Aqueles pilotos que guiaram os aviões que bateram nas Torres Gêmeas, o que eles sentiram era uma fé em Deus ou não? Era um ato de fé ou não era ato de fé? Alguém pode me responder? Os pilotos que guiaram os aviões que bateram nas Torres Gêmeas. Estou falando os pilotos, os sequestradores. Eles morreram neste ato, não é verdade? Quando o avião se aproximou na Torre Gêmeas, eles gritaram: Deus é grande, Allah Akbar. Deus é grande, e pá! Bateram. Eles acreditaram que fizeram a vontade de Deus. Eles acreditaram que estão se sacrificando para poder realizar a vontade de Deus. Então, a minha pergunta é a seguinte: o que eles fizeram era ato de fé ou ato de maldade? Eu acho que é uma fé absoluta, inacreditável, Não, mas muita fé. Eu não acho muita fé, fé. eu acho fanatismo. Já Eu, passa a ser um fanatismo, é uma fé é, cega. Mas, não me parece que é mas um negócio do ego, Zari? É uma fé egóica, assim, uma crença de fé egóica? sim, tudo isso que vocês estão falando está certo. Deixa de ser ato de fé, quer dizer, a própria pessoa que está oferecendo a própria vida para morrer, ele acredita em Deus, no Criador, no Deus dele, acredita em Deus Criador, que está fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque está escrito isso no Corão. Ele está fazendo o que está escrito no livro sagrado dele. Então, é um ato de fé. Só que não tem amor aqui. Amor ao próximo. Não tem amor ao próximo. Então, quem está mais certo? Onde está o erro aqui? A verdade é esta, que isso não pode ser vontade de Deus, porque Deus ama a todos. Bom, mas isso também que estou falando também é pensamento. Também é pensamento. Não é uma lei completa. É uma lei contra a vida, contra uma parte da vida. Porque mataram quase 3.000 pessoas.
e causaram um transtorno mundial terrível. Conclusão, é uma fé falha, é um conhecimento falho, é um conhecimento não completo. Isso, através de religião, qualquer religião, você tem leis deste jeito, que têm falhas, não são completas. A única coisa completa você só consegue quando você encontra Deus dentro de você. Quando você tem um íntimo contato consciente com Deus. E isto só dá para fazer através da meditação. Deus está além da mente. A mente mente. Deus está além do pensamento. Você tem que encontrar Deus fora do pensamento, subindo além do pensamento. Lá está a verdade. Somente lá está a verdade. Enquanto tiver um pouco de mente, vai ter também um pouco de mentira. Sim, Luiz, desculpa. Pegando uma carona na pergunta da Cecília anterior, a gente ouve frequência dizer que nada se mexe na natureza tem a mão de Deus. Não entendi, falhou. Nada se mexe na natureza? Nada se mexe na natureza sem a intervenção da mão de Deus. Já que essa é uma lei, de alguma maneira, que a gente reconhece como lei, o fato de terem morrido mais de 3.000 pessoas não tem uma relação com a questão kármica dessas 3.000 pessoas? Não tem o quê? Um vínculo, uma relação kármica. Sim, claro que tem, claro que tem. Só que veja bem, Deus e o destino estão além da mente. Além da mente. Então, aquilo que fica além da mente, tudo é possível. Tudo é permitido e tudo é possível. Tudo é possível. Se você, humanamente falando, se você pega um inocente, se um advogado bom leva ele para a justiça, ele pode incriminar ele num delinquente terrível, só pela inteligência do advogado. E outro advogado pode pegar um criminoso e transformar ele num santo, só com palavras. Então, onde tem mente, pode ter mentira. A nossa meta, como eu falei no começo, é subir além da mente, além da mente. Enquanto você usa a mente, você está sujeito a engano. Enquanto você usa a mente. Mas quando você consegue alcançar a luz de Deus além da mente, aí você começa a sentir e receber os raios da verdade. E isto você consegue perceber, porque você é um desses raios. Você é um raio que está além da mente. Por isso significa conhecer a você mesmo. Usar a tua parte angelical que está dentro de você, que é além da mente. Então, por exemplo, quando você olha uma flor muito bonita, com perfume maravilhoso, e você tem
uma admiração inexplicável. Isso é uma coisa que está além da mente. Quando você ama sinceramente, não desejo sexual, não estou falando de desejo sexual. Quando você ama sinceramente alguém, pode ser a tua esposa, pode ser namorada, pode ser o teu filho, pode ser o teu vizinho, amigo, seja quem for. Esse sentimento de amor verdadeiro, ele está além da mente. Nós temos que chegar a este estado de percepção, de sensibilidade interior, além da mente. Lá é a nossa verdadeira, lá reside a nossa verdadeira personalidade, além da mente. Isso se alcança com meditação profunda, quando você começa aos poucos, não tem pressa nenhuma. Você começa aos poucos a restringir a tua mente, obrigar ela, porque você é o senhor da tua mente, obrigar ela a obedecer e entrar no silêncio. Silêncio quer dizer calar a boca. Mental. Calar a boca. Não falar nada. Observar com silêncio o mundo. Aí a observação vai ser intuitiva, com o teu espírito. Jesus falava assim. Jesus não usava a mente para falar. Ele não usava a mente para falar. Por isso que tinha tantos seguidores. Porque era uma magia escutar alguém falando acima da mente, de plano espiritual, plano de luz, onde tem inteligência incomensurável, que a mente não pode compreender. Mas nós podemos compreender, porque nós não somos mente, nem corpo. Então vamos fazer um pouco de meditação.